Com críticas à condução da CPI da Covid pelo senador Omar Aziz, dias antes de depor, o deputado estadual Fausto Júnior rebateu uma série de acusações na última terça-feira, ao prestar depoimento na comissão como testemunha. Na manhã de hoje, o presidente da CPI no Senado foi acusado pelos senadores de usar a comissão para obter vantagens políticas para as eleições de 2022 no Amazonas. Ontem, o deputado Fausto Júnior foi convocado por ter sido relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas. Mas, ao longo do depoimento, ele foi questionado sobre alianças políticas e sobre a vida pessoal. Depois de Fausto afirmar que foi em 2011, na gestão de Omar Aziz, como governador do Amazonas, que começou o uso de contratos indenizatórios na Secretaria de Saúde do Amazonas, o senador ficou irritado. Segundo Fausto, os contratos que não possuem qualquer tipo de fiscalização ou controle movimentaram 50 milhões de reais naquele ano. Você pagou 50 milhões de reais de processo indenizatório, senador. Processos absolutamente não fui eu não que pagou. Pela lei, os contratos indenizatórios devem ser firmados em casos excepcionais e de urgência. Segundo o deputado, não era o que estava sendo feito. Foram pagos 1,5 bilhão de reais em processos indenizatórios. Esse é um problema que vem desde 2011. Simples, até para a população que está nos assistindo entender, é um contrato onde a empresa é chamada pela Secretaria de Saúde para prestar determinado serviço. A empresa primeiro presta o serviço e depois vai levar a fatura para o governo do estado pagar, sem qualquer tipo de licitação, sem qualquer tipo de fiscalização, muitas vezes, se o serviço foi executado de forma adequada, se ele foi sequer executado, e o governo paga, é obrigado a pagar por uma questão de enriquecimento ilícito, é obrigado a pagar aquele valor sem qualquer muitas vezes sem qualquer tipo de auditoria. Então é um caso que está previsto na administração pública, mas de uma forma excepcionalíssima, em casos em que há clara perigo de descontinuidade de serviço público. E a gente viu que não foi dessa forma que foi atuado. Virou via de regra e não uma exceção. O presidente da CPI reagiu e envolveu familiares do deputado na apuração da CPI da Covid. Fausto pediu respeito e que o senador não envolvesse a família, que não tem relação com o objeto da CPI da Covid. Após o depoimento, que durou mais de 5 horas, o presidente Omar Aziz protocolou mais de 40 requerimentos de quebra de sigilo bancário e fiscal relacionados à família do deputado Fausto Júnior. De terça-feira para quarta, foram incluídos 41 requerimentos para votação, além dos 62 documentos que já estavam previstos. A mudança foi questionada pelo senador Eduardo Braga, que é membro da CPI. Ontem, durante todo o dia, nós tínhamos uma pauta prevista para hoje com 61 requerimentos. Hoje, ao chegar na comissão, essa pauta está com 102 requerimentos, 41 requerimentos a mais. Segundo o artigo 108 do nosso regimento interno, é dito o seguinte: as reuniões das comissões serão iniciadas com a presença de no mínimo 1/5 da sua composição, salvo o disposto no parágrafo 3º do artigo 93. A pauta dos trabalhos das comissões, salvo em caso de urgência, será disponibilizada em meio eletrônico no portal do Senado com antecedência mínima de 2 dias. Então, eu faço essa colocação, presidente, para que a pauta remaneça a pauta com 61 que foi publicada. A maioria dos requerimentos incluídos da noite para o dia são de Omar Aziz contra o deputado Fausto Júnior. Eduardo Braga questionou o real foco da CPI da pandemia, já que outros requerimentos precisavam ser votados, entre eles o Consórcio Nordeste, que aponta indícios de fraudes na compra de respiradores naquela região. E por que então nós não podemos apurar o Consórcio do Nordeste? Não, por mim pode apurar o Consórcio do Nordeste. Então vamos votar tudo. Senador Eduardo Braga. Se é para votar no critério de Vossa Excelência está pedindo quebra, inclusive de filha. Daqui agora nós viramos Receita Federal? Não, senador.
A CPI da pandemia foi proposta e aprovada no Senado para investigar a aplicação de dinheiro federal que foi enviado para cidades e estados, além das omissões do governo federal no combate à doença. Na sessão desta quarta-feira, Eduardo Braga disse que a comissão não pode ser usada como disputa regional. A comissão não é uma questão de disputa regional. Senador, não é uma questão de disputa regional. Braga. A CPI não é instrumento para isso. Será que os senhores senadores aqui estão à vontade de votar isso desta forma? Desta forma. Faço um apelo ao Renan, nosso relator, que tem anos e anos de vida pública, aos senhores senadores todos aqui que têm história de vida pública. Nós vamos votar essa pauta? Braga continuou questionando a votação dos requerimentos de quebra de sigilo preposto por Omar Aziz. Para ele, o presidente da CPI quis usar a comissão para obter vantagens em 2022, ano eleitoral. Vossa Excelência quer trazer para esta comissão a disputa de 2022 no estado do Amazonas. Não faça isso, senador. Presidente. Esses outros senadores aqui não entenderam o dia de ontem. Senador, ontem Vossa Excelência trouxe o relator. O relator, ele não é o governador, ele não é o secretário de saúde, ele não é o ordenador de despesa. O artigo 146 do regimento interno, senador Renan, diz o seguinte: não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, a atribuição do Poder Judiciário e ao Estado, à Federação. O deputado é membro do Poder Legislativo do Estado do Amazonas, senador Omar. Vossa Excelência tem vedação não é por mim, é pelo regimento interno. Para Braga, os fatos relacionados à pandemia do coronavírus, envolvendo desvios de recursos públicos e outros crimes, devem ter prioridade na CPI. Eu não estou pedindo para que Vossa Excelência não investigue qualquer tipo de corrupção. O que eu quero é o mesmo peso e a mesma medida. O mesmo peso e a mesma medida para o consórcio do Nordeste, o mesmo peso e a mesma medida. E olha lá, o consórcio do Nordeste é compra direta de respiradores. O que nós estamos tratando aqui, no caso desses requerimentos, não é. Mas mesmo assim, quero que Vossa Excelência cumpra o regimento. Portanto, que estabeleça os prazos e Vossa Excelência anuncia que, cumprindo o regimento, deixará esses requerimentos para a próxima semana. Outros membros da CPI interviram. Renan Calheiros, relator da comissão, disse que as investigações não podem ser direcionadas para os interesses do presidente Omar Aziz. Agora, nós vemos que o trabalho que aqui começamos era até otimista, porque nós nos deparamos com o câncer da corrupção. E precisamos mais do que nunca priorizá-lo, investigá-lo. Não é? As digitais estão todas postas. Eu concordo com o senador Eduardo Braga que não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, que nós paralisemos essa comissão, por exemplo, para fazer um recesso branco para atender o presidente do Senado. Ele não pode fazer isso. Não, eu estou falando, eu falei do Eduardo Braga no início. Eu estou falando que nós não podemos, sob pretexto nenhum, apequenar os trabalhos dessa comissão. E mais do que isso, não podemos afetar a correlação desse grupo que quer investigar, que quer apurar. Após pressão, Omar recuou e retirou os requerimentos da pauta, mas disse que irá levar novamente para a votação na sexta-feira. A pedido, veja bem, a pedido do relator Renan Calheiros e a pedido do senador Eduardo Braga, eu retirei os requerimentos que eu fiz ontem à noite. A votação de outros requerimentos no âmbito da pandemia foi realizada após a contestação dos senadores. Ao longo desta quarta-feira, a CPI da pandemia recebeu o empresário Carlos Wizard após negar participação no suposto gabinete paralelo. Wizard decidiu se calar. O STF concedeu ao empresário o direito de ficar em silêncio.